E esta noite é um momento especial que nós fazemos uma nova aliança. Aleluia! Como o pastor falou, examine-se o homem a si mesmo. Irmão, Jesus, quando ele veio, ele curou, trouxe alegria à casa que só tinha tristeza. Aleluia! Renovou, batizou, escolheu os seus discípulos. Não é pelo contrário no dia de hoje. Você foi escolhido para ser adorador. Aleluia! Você foi separado para ser o sal da terra e a luz desse mundo. Quando a Bíblia cita sal da terra, você é separado. Quando a Bíblia cita a luz desse mundo, porque você está separado para chegar na glória. E lá não tem treva. Vem comigo na mensagem. Amados, no versículo 8 vai dizer que o Senhor, ele subia ao monte das oliveiras para orar. Os irmãos sabem que leva uma vida de oração, está preparado. O irmão, o obreiro ou o pastor que leva uma vida de oração e consagração, ele anda preparado e não despreparado. Aleluia. Jesus, ele tinha esse compromisso de andar preparado. Por quê? Você tem o compromisso de andar preparado porque tem gente que torce pela tua queda. Você tem o compromisso de andar preparado porque tem gente que torce para ver se você escorrega, se você erra. E tem gente que não quer ver Deus te exaltar, o teu sucesso. Tem gente que não se agrada quando você agradece uma bênção. É isso que você tem que estar preparado, revestido de todas as armaduras de Deus contra a cilada do diabo. Livro de Efésios 6 e 11. Então, meus irmãos, Jesus ele era um homem preparado. Naquele dia ali, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar. E logo bem cedo, chegando, ele iria para o templo ensinar. A Bíblia nos diz que quando Jesus está ensinando, está instruindo a palavra, está, aleluia, utilizando o prumo, como fala lá em Amós 7:7. Mas não aonde está escrito na Bíblia que o Senhor ele usa prumo. No livro de Amós 7:7 vai dizer que o Senhor pergunta a Amós: Amós, o que tu vê? Aí Amós diz: eu estou vendo um prumo sobre o muro. Aí o Senhor fala: é esse prumo que Israel tem que andar desse jeito. Israel tem que andar na linha. Israel não tem que andar desviado do meu caminho. No livro do salmista de número 101 e o versículo 6 vai dizer que o Senhor é bem claro nas suas palavras. Não é eu que estou falando. E também, aleluia, é o próprio Deus que diz assim: aleluia, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Esse que anda no meu caminho, esse me seguirá. O mensageiro, quando ele vem trazer uma mensagem, ele não sabe o que tem nela. Eu não sei o que tem na mensagem do Senhor. Eu não tenho compromisso de alegrar ninguém aqui. Eu tenho compromisso de trazer a mensagem. Eu fui escolhido, eu não sou pregador, mas eu fui escolhido para trazer a mensagem. Aleluia. Jesus ele está ensinando, instruindo a igreja. Chega os fariseus, os escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Os escribas eram pessoas eloquentes, pessoas que conheciam a palavra, doutores da lei. Os fariseus eram aquele que participava junto com eles também. Era tudo, aleluia, um grupinho, vamos resumir
resume um pouco a moral da história. Então, quando tem um grupinho, aí fica forte, e contra um não tem chance. Então, ele só andava de grupo. A Bíblia nos diz que os fariseus chegando próximo de Jesus, ele vai chegando e vai dizer: mestre, Rabi, para ser bem claro, essa mulher foi apanhada num ato de adultério. O que disse? O que nós vamos fazer? Segundo a lei, nos manda Moisés, que ela seja apedrejada. Glória a Deus. Glória a Deus. E que paná se me deu. Aleluia. Aleluia. Glória. Sabe o que Jesus fez? Aleluia. Não disse uma palavra, se inclinou, começou a escrever na areia. Olha para cá. Jesus não disse uma palavra. Agora vamos trazer para hoje. Eu sou crente, mas o meu braço direito não é. Eu sou evangélico, mas a boquinha não é. Eu vou para a igreja, tomo santa ceia, mas irmão, que palavra dura. Irmão, eu não tenho compromisso de alegrar você. Eu tenho compromisso com a palavra. Aleluia. E é o seguinte, eu vou falar, Jesus. Tem gente, irmão, que não gosta de receber a correção. Mas quando levanta a mão para você essa bênção, a igreja da bênção é arrebatada. Aqui não, irmão. Aqui você vai escutar a palavra. O nome de Jesus. Grande. E que paná se me deu. Paná. Grande. Um homem que chegou à terra, despojou da sua glória, fez milagre, multiplicou comida, pães, peixe. Não agradou, irmão, porque eu tenho esse compromisso. Tenho não. Tenho o compromisso de entregar a mensagem. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Foi trazida do alto de adultério. O que tu vais fazer? Jesus se inclina, escreve na areia. Agora olha para cá. Para você pegar essa palavra, antes de tomar uma decisão, pense. Antes de tomar, abrir a boquinha, que é uma arma perigosa. Pense duas vezes. Que paná. Grande Deus. Glória. Ah, irmão, falei para você pensar. Aleluia. Existe palavra que é pior que um tapa. Glória. E existe crente doentinho que não pode ouvir uma palavra. Que fique doente, mas eu vou aplicar. Vai descer, irmão. Tem que obedecer. Tem que, aleluia, aceitar. Porque quem está mandando, quem escreveu não foi Rafael. Quem escreveu a Bíblia não foi o pastor Andrade. E sim, foi um instruído por Deus. E você vai escutar. Nem que seja a última vez que eu vou aqui. Mas você vai ouvir. Aleluia. Que paná. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Que paná. Se eu vou pular, irmão, quando o papai mandar. Alma Jesus. E agora vai aguentando aí devagarzinho. Glória. Ele pensou, repensou. Mas os fariseus queriam pegar Jesus na lei de Moisés. Aí aquele crente que para e pensa, ele não se contamina com certas palavras. Aleluia. Aquele crente que ele resume antes de falar, ele não é contaminado com os manchares, as baboseiras que saem da boca dos crentes. Ele não se contamina com os manchares da Babilônia, irmão. Ele fica preparado, não se prepara, ele é preparado.
Senhor. Vai falar. E queria pegar Jesus na lei de Moisés. Jesus sábio. Estava ensinando com 12 anos. Ensinando Nicodemo, doutor da lei. Aí Jesus fala: Glória a Deus. aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A mulher foi acusada, trouxeram até Jesus. Os fariseus pensaram que Jesus era um crente cru, morto, frio, igual a muitos que chegam na igreja, não tem coragem de dar um glória, fica gelado. Mas esquece aquele lugar de adorar, é tempo de adoração. Aí fica gelado, irmão. Aí quando vem a palavra dura, ô pastor, traga ele aqui, mas não. Eu posso até não vir, mas você vai engolir. Você vai engolir a palavra. Oi, que poderá. Oi, lá, andará. Olha, vem cá. Quantos dedos levantaram para te acusar nessa tua caminhada? Quantas mãos levantadas? Na tua frente é amiga, é irmã, por trás é inimigo. Eita, Deus. Grande. Você pensou que eu não ia falar isso, não? Oh, aleluia. Glória a Deus. O último hino que foi tocado aqui, se não me foge da memória, é adorar quando Deus não responde. Imagina você ir para um monte, consagração, e está esperando algo de Deus e Deus não está te respondendo ainda. Imagina adorar quando falta tudo, abrir teu armário lá não tem nada. Imagina adorar sendo utilizado com A, B, C e D. Imagina dirigir um culto com a mente carregada, irmão, de problemas. Imagina vir para a igreja cultuar. Jesus conhecendo como está a tua alma. Aleluia. Glória. Adorar quando Deus não responde, irmão, é uma prova. Mas eu vim aqui para te dizer: continua adorando, continua buscando, vai chegar a resposta. Mas sabe o que é, irmão? É muito inquieto, quer a resposta na hora, quer no dia dele, não é na hora não. Mas com Jesus o negócio é diferente. Um dia é como 1000 anos. Queria pegar Jesus na lei de Moisés, mas Jesus sabe disso aqui não. Eu tenho palavras para rebater esse povo. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você está dando fruto, Glória a Deus. vira o lombo que vai te pegar. Se está dando fruto, ei, prepara as pedradas, que não vai parar. Só vai parar quando ele raiar nas nuvens. Mas até lá aguenta. Fica na posição. Fica no teu lugar. Fica no lado da tua cruz. Porque você não fez aliança com o pastor, nem com o dirigente. Você fez aliança com o ator consumador da tua fé. E quem crê nessa palavra, levanta a mão. Acho engraçado, pastor. No culto de Santa Ceia, a gente vem para renovar a nossa aliança. Tem crente tão descarado que Glória a na Deus. ceia, quando o culto termina, fala do irmão. Eita, Deus. Aleluia. Irmão, se examina, irmão.
Não é eu que estou falando, não é a palavra, não é para a própria condenação. Glória! Eita Deus! Você sabe o que é perder 20 anos de evangelho e ficar no inferno? Eita! Você sabe o que é perder 30, quase um centenário e ficar no inferno porque falou do irmão? Eita! Mesmo assim. Aleluia. Irmão, a casa está resumida, mas a palavra é para quem, aleluia, é para quem tem fé e para quem está resguardado, irmão, das calúnias. Glória a Deus! Glória a Deus! E foi saindo de um por um. Resumindo, já vou terminar. Só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Ela levanta a cabeça, olha em volta. Nenhum, mestre. Agora, escute. Só tem um que tem o direito de me acusar e te acusar. Aleluia. Jesus. Mas tem gente que quer tomar o lugar de Jesus. Eita! Tem Aleluia. gente que quer sentar na cadeira, irmão. Quer ser Deus. Tem gente que quer ser a Coca-Cola do deserto. Eita Deus! Sobrou! Tem gente que quer ser a estrela, irmão. Aleluia! Tem gente que chega na coisa só porque tem um carro mais elevado. Aí quer pisar o bichinho, a bichinha. Mas escuta aqui. Pede perdão a ele depressa. Porque Jesus vem e tu fica terra. Glória a Deus! Aleluia! Uma vez chegou o irmão e disse: meu presbítero, cuidado que tem gente que está de olho na sua cadeira. Aí eu falei: pegue ela, meu filho, faça ela com almoço. Coma ela bem direitinho, mastigue e não sobe nem a dor. Você comer, enche a barriga, enche o pulso, fica parecendo uma baleia. Mas eu discute aqui: lei Eclesiastes não leva para o céu, anel no dedo também não leva, sapato brilhando não leva. Pela graça tu és salvo, pela graça tu tem passaporte livre. Mas cada na graça, irmão, tem que deixar, aleluia, a cruz de Mercedes seria tua. Tem que deixar, aleluia, o Face de lado. Tem que deixar o zap-zap, que a madrugada reina. Ou pensa que eu não sei? Eita, mesmo assim. Aleluia. Aleluia! Ui, que banana. Pela graça eu sou salvo. E aquela mulher foi salva pela graça. Quem quer ser salvo aqui? Quem quer ser? Não está salvo ainda não. Glória a Deus! Só salvo só quando ele deixa na vida. Não é aceitar Jesus, estou salvo não. Não é assim não. Não é carregar uma Bíblia que parece um tijolo e ser salvo não. Ora. Tem que ter testemunho. E se não tem testemunho, é melhor sair da igreja. Aleluia. Mas irmão, que palavra dura é essa, irmão? É essa aqui, pronto, e acabou. E ele fala: levanta, nem eu te condeno. Ui, que banana. Nem eu te condeno. Agora escuta aqui, mulher. Vai em paz e não pegue mais. Glória a Deus! Aleluia! Tem gente que começou bem e está terminando mal a caminhada. Tem gente que começou mal e está terminando bem. Tem gente, aleluia, que começou bem. Se de oração no monte, o passar dos anos, Jesus não voltou. Aí começa a se desviar do caminho, parafuso a coxa. Ui, calabra. Estava numa igreja ontem, mais de 150 pessoas. Pregador cheio da graça, meu pastor. Trouxe uma palavra tremenda, inclusive essa no meio. Quando ele vai terminar a mensagem, quando ele vai. Espera aí que eu quero aplicar a mensagem. Eu quero aplicar a mensagem.
Os irmãos ficou de pé. De 100%, 70% era aquele povo assim. Esquentavam que vai cair a chave. O povo Quando ele disse assim, escute essa palavra. Como a igreja está acomodada com bênção, escute. Quando ele disse assim, levanta que eu vou orar. Esquenta a mão do lado da tua casa. Quando os irmãos estenderam a mão, a minha esposa estava na minha frente com as mãos estendidas, eu com a mão abaixada. Já estava sentada, né? Aí ele disse assim, Deus está expulsando o demônio da tua casa. Como é que Deus vai expulsar o demônio se quem mora dentro de você é o Espírito Santo, irmão? É muita baboseira, irmão. Está se levantando nas igrejas, aí fala, isso ainda vai lá da tua casa, que Deus aí não vai expulsar o demônio. Se você é dentro de morar do Espírito Santo, você, irmão, tiver cheio da graça, o demônio não chega nem na tua rua. Aí a igreja não entende. Eu falei pra mulher, baixa a mão, mulher. Vigia. Terminou o culto, fui pra vigília. Não dormi ainda. Chegou lá, os irmãos, rapaz, tu viste o pregador. Veio a caravana comigo pra você, o pregador eu vi. Foi uma bênção, é um de Deus, é fácil. Não meta a mão não. Mas aquela quando ele disse que eu vou aplicar a mensagem, que ali não foi de Deus não. Tem um demônio na minha casa, está repreendido, irmão. Aleluia. Irmão, é tempo de vigiar. Pregar todo mundo prega, mas examinar é pouco. Amém? Encerro aqui. Nós vamos orar, orar por mim, pela minha família,